largando essa férias de mão porque a gente tem que seguir vida, filhão. As férias acabaram. Então a grande jogada é o seguinte: levanta, te organiza, pega teu livro, vamos papirar, falar sobre as sociedades orientais, meu caro. É o conteúdo da nossa avaliação. Então fica ligado que a gente vai bater em cima dos pontos importantes para você chegar nessa prova e arrebentar, trucidar essa prova aí. Bacana? Show de bola? Vamos cair para dentro, filhão. Vamos organizar esse negócio. Show! Vamos lá! A primeira coisa que tu tem que saber dessas sociedades orientais nada mais é que entender o contexto histórico em que elas ocorrem. Porque tu vai perceber que uma série de invasões ocorrerão à região conhecida como Mesopotâmia. E aí entender por que essa Mesopotâmia era tão interessante, por que querer invadir essa Mesopotâmia nesse contexto. É fundamental para a gente conseguir matar o conteúdo e alcançar resultado. Bora lá, mestre Natão. A primeira coisa que tu tem que ficar ligado aqui é na definição do que seria a palavra Mesopotâmia. O que significa a palavra Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia é uma palavra grega que significa terra entre rios. E entre quais rios está essa terra? O rio Tigre e o rio Eufrates. Então, cara, a primeira coisa que eu tenho que saber, Mesopotâmia é uma terra entre dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. Já que tu pegou essa parada, Mesopotâmia é uma terra entre rios, agora eu vou te dar uma informação interessante. Essa região mesopotâmica, onde hoje é o atual, onde nós temos o Iraque nesse local, era uma terra, era um oásis no meio do deserto. Isso quer dizer que todas as sociedades que estavam em torno desse local, elas queriam ir para a Mesopotâmia, porque lá tinha uma coisa que não era muito comum naquela região: água e terra fértil para se produzir. Então, pensando desta forma, tu já chega à seguinte conclusão: a Mesopotâmia é uma terra que todo mundo quer habitar, porque é uma terra que tem rios, água, e é uma terra boa para se agricultar. Entendeu a grande jogada? É por esse motivo que muitos povos, como os sumérios, acádios, amoritas, eles irão tentar invadir esse território e vão morar nesse território por algum momento. Então, é basicamente por aí a grande jogada para a gente compreender. Então, lembrando, Mesopotâmia, uma terra entre rios, certo? E essa região era motivo para conflitos, porque os povos queriam viver lá justamente por ter terras boas e ter água em abundância. Bacana? Tu já entendeu esse ponto? Isso aí é interessante. Se te perguntarem por que a região mesopotâmica sofreu várias invasões, porque era uma terra que tinha água e terra abundante, como não se tinha naquela região. Simples assim. Matou a parada, esfaqueou, preparado. Certo? Bora lá, mestre. Então, seguindo a linha de raciocínio, nós temos aqui, só como ponto de informação, a Mesopotâmia fica no crescente fértil, que vai da região do Iraque até a região do Egito, e nós temos algumas características que são comuns, tanto na região mesopotâmica quanto na região egípcia. Quais são essas características? Primeiro, a religião deles é baseada no politeísmo. Como assim, professor? Poli, vários, teísmo, Deus. Ou seja, adoração a vários deuses. Eles não tinham monoteísmo. E de cara, eu já vou logo desmontar para tu matar essa questão. Como assim, professor? A única sociedade antiga que pregou o monoteísmo foram os hebreus. Só eles. Nenhum outro povo que nós iremos estudar, ele trabalhou com um monoteísmo sério, adoração a um só Deus. Então, qualquer outra religião, outro povo que vem perguntando, a religião do povo fulano de tal era o quê? Politeísta. Eles adoravam vários deuses. Só os hebreus adoraram só um Deus. Bacana? A outra coisa que nós temos interessante aí é o sistema teocrático. Professor, o que é um sistema teocrático? Teo, Deus, crático, ou cracia, governo, significa Deus do governo ou representante de Deus governando. E aí eu quero chamar a atenção para um ponto interessantíssimo. Na Mesopotâmia, os caras que auto-denominavam Deus, ou que era respeitado como Deus, ele não se intitulava em Deus encarnado. Ele era representante do Deus Sol, representante do Deus do Rio, mas ele nunca dizia, eu sou o próprio Deus. Já no Egito, o faraó dizia que ele era o próprio Deus. Veja a diferença? Enquanto na Mesopotâmia nós temos um povo, um patesi, que é o governante, dizendo, eu sou representante de Deus,
Lá no Egito nós temos o faraó, que é o chefe maior, dizendo, eu sou o próprio Deus. Sentiu a diferença? A teocracia, que é a mesopotâmica, ela é representativa, e a egípcia, ela é nada mais, nada menos do que encarnada. Bacana? É interessante. Outro ponto, já partindo para a parte econômica, é o modo de produção, que ficou conhecido como modo de produção asiático. Qual é a grande jogada? Nesse modo de produção, o Estado é dono de todas as terras. Como assim? O governante controla todas as terras do reino. Tranquilo? Bacana. Só que o seguinte, a população é responsável por fazer as obras públicas, ela trabalha nessa terra e ela paga imposto para continuar trabalhando nesta terra. Você entendeu a grande jogada? Ó, o modo de produção asiático se caracteriza por todas as terras ser do Estado, é do rei, do governante, não é do povo. Ou seja, você está trabalhando naquela terra, mas a terra não é sua, é do Estado. O outro ponto desse modo de produção asiático é que você paga imposto para permanecer nessas terras. Essa é a grande jogada. Você paga imposto para manter-se nessas terras. E isso é interessante para a gente entender como funcionava essas organizações. Em algumas sociedades, como a sumeriana e a egípcia, nós veremos que, além de pagar imposto com o fruto daquilo que é plantado, ele ainda paga imposto quando os rios estão cheios, trabalhando em obras públicas, como forma de pagamento por permanecer na terra. Ou seja, quando ele não dava para ele agricultar, porque os rios estavam muito cheios, eles eram obrigados a trabalhar em obras públicas, construindo praça, diques, construindo, no caso da Mesopotâmia, as zígurates, que são grandes construções de pedras. Ou seja, nós temos aí uma série de questões, de obrigações para esse camponês que é obrigado a viver nesse modo de produção asiático, onde você trabalha e a terra não é sua, tudo é do Estado, e você tem que pagar imposto para permanecer trabalhando aí. Bacana? Tranquilo? Entendido que esse modo de produção asiático? Tranquilo. Então veio a questão, caracterize o modo de produção asiático. Você vai dizer o quê? No modo de produção asiático, todas as terras é do Estado e o camponês trabalha, paga imposto com frutos da sua produção, do seu trabalho, e ainda é obrigado a oferecer a sua mão de obras em obras públicas. Pronto, você matou a questão, temos aí o modo de produção asiático. Tranquilo? Show de bola? Adiante. O primeiro povo que habitou essa região foram os sumérios. Professor, os sumérios foram os primeiros povos conhecidos a habitarem a região da Mesopotâmia? Sim, os sumérios foram os primeiros. Por isso, eles foram também os primeiros a criarem o sistema de cultura na região que será copiado pelos outros povos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que aquela região da Mesopotâmia foi primeiro habitada pelos sumerianos, e toda a cultura que vai ser difundida durante alguns séculos, ela se iniciou, tem como base os sumerianos. Então eles lançaram as bases culturais desses povos mesopotâmicos. Uma coisa interessante é que eles estavam organizados em cidades-estados. Professor, o que é uma cidade-estado? Simplificando, é uma cidade autônoma, uma cidade independente, uma cidade que não depende de nenhuma outra para existir. Ela tem o seu próprio governante, ela tem suas próprias leis, ela tem o seu próprio exército, ela tem a sua economia sólida, ou seja, é uma cidade autossuficiente. E a região da Mesopotâmia, enquanto estava nas mãos dos sumerianos, ela estava dividida em uma série de cidades-estados. Entre elas nós temos Uruk, temos Lagash, nós temos Eridu, Nippur, ou seja, nós temos muitas cidades que eram consideradas cidades independentes, mas que habitavam o mesmo local. Professor, então como é que eles se chamavam, sumerianos, se eles não tinham o mesmo governante em comum? A grande questão, o laço entre eles estava no idioma, que era o mesmo, e a outra questão era na questão religiosa. Eles cultuavam os mesmos deuses, e isso criava um elo entre essas cidades que eram independentes. É mais ou menos por aí. Tá? Outra coisa interessante é que o chefe maior dentro da Mesopotâmia é chamado de Patesi, e não de faraó, não de rei, não de monarca ou nomarca, é chamado de Patesi.
ou seja, é o governante maior da cidade, é o cara que comanda aquela cidade. Ele era chamado de patesi. Do jeito que tu chama prefeito, o cara que comanda a tua cidade, lá eles chamavam de patesi. Tranquilo? Simples de entender. Uma coisa interessante que vale demais e é um dos principais legados dos sumérios, entre tantos que eles desenvolveram, é a escrita cuneiforme, que é uma escrita chamada cuneiforme porque é em forma de cunha. Era o material que era utilizado para fazer esses desenhos nessa tábuazinha que você está observando. Essa é uma tábuazinha de madeira que eles faziam um bloco de madeira, separavam, quando ela estava mole ainda, que não tinha solidificado, eles desenhavam aquilo que eles que era a sua escrita, né, as suas informações, e eles colocavam para secar. Depois de secar, eles pegavam esse bloco e guardavam no recipiente como se fosse uma biblioteca. E lá estavam todos os pontos de informação desse povo. É interessantíssimo imaginar que uma sociedade aí que viveu há mais de 3.000 anos antes de Cristo fosse capaz de pensar numa escrita, numa ideia lógica de organização a ponto de registrar acontecimentos básicos do seu dia a dia, como coleta de impostos, como regras sociais e assim por diante. É interessantíssimo pensar. Passa aí, mestre. Eu trouxe algumas imagens aqui. Essa imagem dessa cidade seria aquilo que nós teremos como base para chamá-la de cidade-estado. Ela é uma cidade autossuficiente, ela tem o seu próprio exército aí dentro, ela tem sua própria economia, ela tem o seu governante, ela tem basicamente tudo que é necessário. Do outro lado aqui, nós temos um outro grande feito dos sumerianos, que foi a invenção da roda. Ou seja, eles foram os primeiros indivíduos do planeta a mudarem a sua estratégia para conseguir arrancar ou carregar as riquezas produzidas no campo. Eles desenvolveram uma roda para fazer um carro de boi, que é basicamente uma espécie de carroça, se fosse trazer para a tua atualidade, para eles conseguirem tirar as riquezas do campo e levar para a cidade com um pouco mais de tranquilidade. Eu quero chamar a atenção aqui que para ver essa produção em torno do rio, eles desenvolveram uma coisa que não era muito comum para o período, né, que não se tinha desenvolvido ainda, que é o sistema de calendários. Eles perderam muitas colheitas, porque eles plantavam e não sabiam exatamente quando o rio ia encher, quando o rio secava, quando estava propício para plantar. Eles não sabiam. E aí nas primeiras plantações, eles perderam muito das suas plantações, porque eles plantavam no período próximo ao período que o rio enchia. E aí o rio não respeita. Chegou aquele momento, o rio enchia e aí as plantações se perdiam. Por isso eles começaram a contar o período. O dia que o rio começou a encher, 1, 2, 3, o dia que ele parou de encher, quanto tempo ele demorava para encher novamente, quanto tempo demorava para a planta nascer, crescer, dar frutos e assim por diante. Então o calendário, o primeiro calendário, que é o sumeriano, ele é desenvolvido para que houvesse controle da produção de alimentos no campo. Veja só a importância disso. O primeiro calendário surge em necessidade de se saber exatamente quando o rio subia e quando o rio descia. Quando o rio estava pronto, quando o leito do rio estava pronto para se plantar ou não. Então é interessantíssimo pensar sobre isso, que é uma das outras grandes invenções sobre os sumérios. Até te desafio a fazer uma pesquisa sobre todas as invenções legadas aos sumerianos, que é de fundamental importância. Dá uma passadinha aí, mestre. Outra coisa interessante é os ciclos do zodíaco, que muitos seguem. Talvez você seja um daqueles que pela manhã acompanha o seu signo, como vai estar o dia, se vai estar bom, se vai estar ruim ou não. E aí você vai entender o seguinte, que o ciclo do zodíaco, que é seguido hoje por muitas pessoas, foi inventado há mais de 3.000 anos por um povo no meio do deserto, observando os astros. No meio do nada, eles começaram a montar esse signo do zodíaco. Você entendeu como é que é a grande jogada? É interessante demais você entender o quanto que essa sociedade antiga, arcaica, ainda traz para você, ela ainda oferece uma série de influências sobre o seu dia. Então é interessantíssimo você conseguir
imaginar nesse ponto aí o quanto que esse povo antigo, de alguma forma, contribuiu com os cálculos básicos de matemática, a raiz quadrada. Eles conseguiram contribuir com a invenção da roda, que facilitou o sistema de regadio, o desvio dos rios, o plantio no momento certo, o desenvolvimento de calendário. Percebe quanto essa sociedade antiga ela influenciou demais na sua vida? É de fundamental importância você entender sobre isso aí. Bora lá? Aqui é uma zígurates, que é para você saber. Se eu te perguntar o que é uma zígurates, você vai dizer que é uma pirâmide que não é pontiaguda no seu cume. O que acontece? Essa zígurate é de fundamental importância para a sociedade sumeriana. Acontece o seguinte, essa zígurate servia para estocar alimentos. Quando o cara colhia muitos alimentos lá no campo, eles pegavam, levavam e guardavam nas zígurates, certo? Outro ponto importante é que essas zígurates era o lugar onde o patesi habitava, onde ele tomava decisões políticas, certo? Outro ponto importante era lá onde se tomava decisões religiosas, certo? E, por final, era lá também onde era utilizado para se observar, analisar os astros, olhar as estrelas e estudar o movimento dos astros. Então, eu estou te dizendo que essa grande pirâmide de características diferentes chamada de zígurates servia para estocar alimento, armazenar alimento, para armazenar alimentos, servia como ponto de decisão política, porque lá estava o patesi, servia como ponto de decisões religiosas, porque o patesi, que era o chefe da religião, também morava lá, e servia para observar os astros, porque era a construção mais alta que se tinha na cidade. Bacana? Entendido? Show de bola? Então você guardou que servia para armazenar alimento, servia para decisões políticas, para decisões religiosas e para observar os astros. Essa era a serventia grandiosa das zígurates aí. Bacana? Show de bola? Vamos para frente. Show! E aqui tem uma placazinha de argila, né, que caracteriza a escrita cuneiforme, que eu já falei para vocês, mas quero reforçar, que foi o principal legado dos fenícios, dos sumérios para a humanidade, que foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme ou em forma de cunho. Bacana? Vamos adiante. Aqui nós temos os acadianos. Professor, os acadianos foram muito importantes assim para as sociedades mesopotâmicas? Não, professor, não foram. Como assim? Esses acadianos, eles, de importante que você precisa lembrar, o nome de Sargão I, que foi o principal rei desses caras, e segundo, que eles foram os povos que invadiram a Mesopotâmia, tomaram ela dos sumérios e eles unificaram as cidades-estados. Ou seja, tu lembra que eu te falei que os sumerianos, eles viviam em cidades-estados, cidades independentes? Pois é, isso acabou. Agora, o rei acadiano Sargão I chegou e mandou acabar com esse negócio de cidade independente. Todo mundo agora passa a obedecer Sargão I. Essa foi o grande feito dos acadianos ao invadirem a região da Mesopotâmia. Só isso, porque eles conseguiram desfazer o sistema de cidades-estados e eles unificaram esse sistema. Bacana? Tranquilo? Vamos adiante. E aí entramos no terceiro ponto que habitou essa região. Quem? Os amoritas, ou os antigos babilônios. Esses caras, quando falar de amoritas, a única coisa que tu precisa lembrar, simples. Código de Hammurabi e o rei Hammurabi. O rei Hammurabi foi o principal rei dessa dinastia, desse período dos amoritas, dos antigos babilônios. E aí, esse cara desenvolveu um código de leis que regia tudo. Ele regia basicamente tudo. Desde casamento, separação, partilha de bens, briga entre familiares, roubo. Esse código falava de tudo. Lá tem mais de 200 artigos tratando sobre os aspectos mínimos da sociedade babilônica. É o que acontece. Esse código foi estabelecido pela lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, tal qual você faz, tu receberá. O que acontece? O código de Hammurabi, ele defendia o seguinte, que quando você causava um mal a alguém, esse mal deveria ser devolvido a você. Como assim? De repente que você numa briga foi lá e pá, largou a mãozada no olho direito do cara. Pá, largou. Pois, segundo o código de Hammurabi, para essa confusão acabar, o cara que recebeu o murro de você no olho direito tinha que ir até você e dar uma mãozada no seu olho direito também. Não poderia ser no esquerdo. Era no mesmo lado.
Porque aí acabaria, você deu um murro e pegou um murro. Acabou a confusão. Era simples de resolver. Professor, então esse código era espetacular. Ele previa que para filhos que batiam em pai, ele deveria ser morto, porque esse não era digno. Se esse não respeitava nem seu pai e sua mãe, que cuidou dele a vida toda, ia respeitar quem? Não servia para a sociedade. Para ladrões, cortava-se mãos. Se por acaso o pedreiro construísse uma casa e ele não fosse tão cuidadoso, e a casa chegasse a desmoronar e matasse o filho primogênito, o dono da casa tinha o direito de executar o filho primogênito do pedreiro também. Era isso que estava no Código de Hammurabi. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Furou um olho, o seu será furado. Quebrou um dente, o seu será quebrado. Então era simples assim. Professor, qual é o ponto negativo desse Código de Hammurabi? É porque ele não era igualitário. Como assim, professor? Ele não servia para todo mundo, da mesma forma. Essas observações eram feitas quando era pessoa das mesmas classes. É um escravo com um escravo, é um nobre com um nobre. Mas quando era de classe diferente, a penalidade não era igual. Digamos, se por acaso um nobre, se o nobre chegasse a dar uma mãozada no olho do escravo, né, no olho direito do escravo, tu acha que o escravo ia bater no nobre para acabar a confusão? Não. O nobre só pagaria pelo murro que ele deu. Quanto custou esse murro? Digamos que R$20. Aí o cara lá pagava R$20 pelo murro que ele deu no escravo e acabou a confusão. Agora, se fosse o contrário, se o escravo desse a mãozada no nobre, aí o nobre tinha direito de pedir pela vida dele, mandar matá-lo. Ele pagava ao dono do escravo: eu vou pagar pela vida dele, mas eu vou matar esse cara. Ele tinha direito de fazer isso. Então perceba que o Código de Hammurabi era olho por olho, dente por dente, para pessoas das mesmas classes. Se fosse de classe diferente, aí ia variar de caso para caso. Entendido essa parada? Não esqueça que esse código ele era olho por olho e dente por dente para pessoas de classes iguais, mas não de classes diferentes. Bacana? Tranquilo? Bora adiante, mestre. Aqui nós temos uma imagem, né, a imagem da pedra que foi encontrada lá no meio dos amoritas e que tem registrado os 200 e tantos códigos aí falando sobre questões específicas, inclusive de pedido de separação, quando era o caso, certo? Bora adiante. Aí chegamos no povo mais violento de toda a sociedade mesopotâmica, os assírios. O que tu precisa lembrar dos assírios? Olha, tu vai lembrar que o rei Assurbanipal era o rei mais violento dos assírios. Bacana. Tu vai lembrar que os assírios tinham a sua capital em Nínive. E aí, se tu entende um pouco de Bíblia, Nínive vai te lembrar de quê? Jonas. E o medo de pregar em Nínive, porque Nínive era justamente a capital desses assírios. Esses caras eram muito cruéis com seus inimigos, porque era também uma estratégia de guerra. O que acontece? Eles, como legado para a humanidade, foram os primeiros povos a criar o primeiro exército organizado. Professor, o que é o primeiro exército organizado? O cara que trabalhava no exército assírio, ele não trabalhava em outra coisa, só no exército. Ele não trabalhava na agricultura e no exército, ele só servia ao exército. Então essa profissionalização do exército surgiu a primeira vez com os assírios. Bacana? O que é que eu devo chamar a atenção para vocês é que esse povo não era grande agricultor, não era grande comerciante, eles só eram bons guerreiros mesmos. Eles invadiam os territórios, eles matavam aqueles que sobravam, roubavam todas as riquezas e iam para a próxima conquista. Era basicamente como esses reis viviam, como esse grupo de assírios trabalhava. Uma coisa interessante, adiante bem, chefe, só para a gente mostrar um negócio aqui. Uma coisa interessante é que eles foram os povos a inventarem a catapulta como sistema, como modo de ataque, como arma de guerra. Com essa grande jogada, eles faziam duas coisas. Primeiro, eles acabavam com a linha de frente do inimigo, que vinha todo mundo posicionado, eles lançavam grandes pedras e machucavam os inimigos. Segundo, a grande questão quando eles faziam isso aí, eles meio que desmontavam o exército alheio. Mas se o exército fosse bem montado, eles pegavam corpos em estado de putrefação, jogavam lá para que eles se espalhassem, porque voava uma perna para um lado, a cabeça para o outro, e aí eles acabavam se desmontando todo. Era uma estratégia de guerra também. E logo depois que eles tomavam o território, eles estupravam as mulheres, eles cortavam os guerreiros que sobravam, eles furavam olhos dos guerreiros, eles bancavam o terror.
Por quê, professor? Só por maldade? Era também só por maldade. Mas a grande questão é que isso era uma estratégia de guerra. Qual era a estratégia? Eles faziam isso para que os povos soubessem do quanto os assírios eram maldosos, o quanto que eles eram impiedosos com aqueles que lutavam contra ele. Era uma forma de amedrontar os seus possíveis inimigos aí. Bacana? E só para encerrar a parada aqui, passa bem, mestre. Só para encerrar a parada, nós temos aqui os caldeus, que são os neobabilônicos, que é aquela galera de Nabucodonosor, né? O período que nós vamos... aparece muito o contraste entre a história arqueológica e a história da Bíblia, comprovando a veracidade dos textos bíblicos. E aí nós temos a pessoa de Nabucodonosor, o rei mais importante desse período dos caldeus, que são considerados neobabilônicos, ou seja, os novos babilônicos. E aí, para lembrar, de mais importante, tu lembra do rei Nabucodonosor, e tu vai lembrar, passa bem, mestre, tu vai lembrar dos Jardins Suspensos, que foi uma grande construção de Nabucodonosor para sua esposa, né, espetacular, uma das 7 maravilhas da antiguidade. E também tu vai lembrar, passa bem, mestre, das Torre de Babel, que foi outra grande construção que não deu tão certo assim no período desses caldeus. Bacana? Galera, é isso, tá? Esses são os pontos mais importantes que você precisa saber de cada povo, tá bom? E eu agradeço a você por estar assistindo essa aula, por estar rabiscando, pega seu caderno, anota tudo, não entendeu alguma coisa, volta de novo, dá uma observada, dá uma lida, organiza tudo e se prepara, porque a gente vai conseguir vencer, a gente vai passar por esse momento de dificuldade e alcançar a vitória em nome de Jesus, tá? Show de bola, deu muito, obrigado, valeu galera!